Jovens empreendedores que vão ajudar você a criar e fazer crescer o seu negócio, levar você a outro nível e te ajudando a se desenvolver. Então é isso, prepare-se para pensar fora da box. Fala pessoal, tá começando mais um Papo Fora da Box, diretamente da Magic Box. Bom, hoje nós temos a ilustre presença do secretário da CETEC aqui do Amapá, Rafael Ponte, o cara que foi meu professor, pessoalmente um amigo meu. Aqui na bancada também, para me auxiliar, nós temos a Evelyn, o Neto. Então, vamos começar aqui falando para o Rafael se apresentar, contar um pouquinho da história dele, falar sobre as suas experiências. Vai lá, Rafael. Toda a tua. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, até porque a gente está falando ao vivo, mas vai ter um material na internet, material assíncrono aí que a gente vai poder disponibilizar. Então, saudar a todos, para mim é uma honra participar desse convite. Já estava cobrando, na verdade, isso aqui é um fruto de uma insistência, né, para participar do programa. Já tinha inaugurado, eu vim acompanhando pelas redes sociais, e inclusive já deixo aqui a divulgação. Acesse a Magic Box, né, um produto inovador, na web, na rádio amapaense, no Brasil e no mundo, né? E esse programa em especial, Fora da Caixa, tenho certeza que é um sucesso, porque traz gente que pensa mesmo fora da caixa, que quer conversar, que quer expor suas ideias, né? E agradecer ao amigo Alan, todo o time aí da Magic Box, e em especial os meninos da bancada, né? O Neto, né, que estava contando aqui para mim que é amigo da minha filha, eu já disse para ele que eu estava um pouco preocupado com isso, né? Ao Vitor, que é um menino... já estava aqui preocupado com esse negócio. Ao Vitor, que é um amigo, né, que eu vi crescer, um moleque que eu conheço desde criança, né, filho de dois amigos meus, em particular, e que eu tenho muito orgulho de vê-lo aqui hoje. A Evelyn também é uma menina que eu conheço há bastante tempo, que é um talento. Então, hoje eu estou cercado pelo futuro do Amapá, né, por uma juventude que tem muito a contribuir com o Estado, né, tanto no setor privado, no setor público. Eu tenho certeza que daqui eu vou aprender bastante com eles. A gente vai trocar uma boa experiência hoje. E como o Vitor pediu, vou me apresentar, né? Eu estou com 42 anos de idade, só não nasci no Amapá, mas sou amapaense, né? Tenho até título já de cidadão macapaense, é amapaense também, né? Sou professor da Universidade Federal do Amapá desde 2006, né? E hoje sou secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, tentando de alguma forma contribuir com o processo de valorização da ciência, da inovação, da transferência de tecnologia, da popularização da ciência e fazendo esse vínculo entre o governo, o Estado, a sociedade, de modo que a gente possa fazer com que a ciência, de fato, impactue a vida da população do Amapá, fazendo essa transferência tecnológica entre o saber científico e o saber concebido pela sociedade. Então, essa é a função enquanto secretário hoje. Mas vim aqui bater um papo, né, da gente falar das experiências de vida, pessoal, profissional, de modo que a gente possa passar algum recado aí para gerações mais velhas como a minha e das mais jovens como a de vocês. Maravilha, maravilha. Rafael, então conta um pouco da tua infância, como foi o teu acesso à tecnologia, como foi que tu veio a gostar, como é que tu transformou isso em um propósito, porque isso fica claramente... visível que é um propósito teu, essa disseminação de tecnologia, de ciência, essa democratização de fato. De onde surgiu essa chama, esse propósito? Vitor, eu sou da geração analógica ainda, né? Vocês são da geração digital. Então eu ainda mandei carta social, né? Eu lembro, eu brinco muito disso, assim, experiência desse lado analógico ainda. Quando eu ia de férias visitar a família em Fortaleza, Belo Horizonte, sempre eu voltava meio apaixonado por alguém lá que ficava lá. Aí chegava aqui e queria mandar uma mensagem para ela. Na época eu pagava uma carta, escrevia uma carta, pagava nos Correios, carta social, 1 centavo, né? E mandava. Percebam que é uma das coisas que é legal a gente conversar com a geração atual, que não tem essa dimensão, né? A gente mandava uma carta, demorava 30 dias para chegar. Então, a noção de tempo, espaço, né, de contato era completamente diferente. Eu estava conversando com um colega ontem, talvez o Alan seja o único aqui que lembre, quando a gente queria algumas localidades do país, a gente ligava para um telefone público. E aí você ligava, alguém atendia em algum lugar,
vinha alguém e atendia o telefone público. Aí você dizia, ô, é do município tal. O cara dizia, é. Ah, a dona Maria tá aí? Tá. Aí, peraí que eu vou chamar a dona Maria. Aí, como era caro o telefone público, era de ficha, você dizia, ó, então eu vou desligar e ligo daqui a 5 minutos. Aí a dona Maria ficava lá esperando e você ligava de novo. Oi, mãe, tal. Então, essa era uma realidade de uma geração que é de pouco tempo atrás. É a minha geração. É a geração que viveu ali antes dos anos 2000. Eu, enquanto professor da Unifap, eu coordenava um projeto chamado Mídias na Educação. E eu não vou fugir da tua pergunta, só que eu preciso te dar exemplos disso, né? Porque vocês são totalmente digitais. Né? Uma das ações como coordenador na Unifap, eu fui para o Ministério, né? Lá, a gente estava na época levando os resultados do programa Mídias na Educação, e a gente estava falando de mídias na educação em 2010, mais ou menos. E aí eu fui numa reunião e o cara me usou como exemplo para criticar, dizendo assim, olha, lá na Amapá, o coordenador tem que ficar mais atento, porque ele cadastrou todo mundo lá, de uma turma, 40 alunos, com um único telefone. Aí eu, caramba, será que isso aconteceu mesmo? Aí eu fui olhar. Eram todos os alunos da região do Pacuí. Aí eu falei, entendi. Naquela época, o Estado era tão ausente de telecomunicações que tinha um único telefone público naquela região. Aí eu fiquei orgulhoso na hora que eu disse, o erro não é nosso, o erro é do Estado. E eu disse, olha, senhor coordenador, se talvez é porque você não conhece a realidade do nosso Brasil, a geopolítica, de fato, a realidade pé no chão do Brasil. Naquela região, aqueles 40 alunos, só tem um telefone. E aí, quando você quer falar com ele, você liga para aquele telefone e alguém atende. E alguém vai chamar aquele aluno. Então, essa é a realidade do Brasil. Então, para não fugir da tua pergunta, eu vou te responder que isso tudo sempre me incomodou. Né? A gente não ter acesso, né? Essas bolhas que a gente vive, de achar que todo mundo tem acesso à tecnologia, de todo mundo clica no botão e acessa um celular, ou todo mundo tem um pacote de dados. Então, isso era muito distante de muita gente. Então, quando eu tive meu primeiro contato com o computador, lá em 94, 93 mais ou menos, falei, caramba, isso é uma forma de conexão, de educação, de aprender, de buscar informação. Bacana. E aí eu sempre tive vontade de trabalhar, eu gostava muito de aviação, então os meus estudos sempre me levavam para fazer uma faculdade na área da aviação. Eu passei na Marinha Mercante, no Ciaba, com 16 anos ali, e queria ter feito a EPICAR, só que na época o governo fechou, eu não pude fazer, passei para a Marinha Mercante, mas não cursei. Aí eu fui fazer o ITA, fiz o Unicamp, peguei TAC em algumas, passei na Federal em algumas na época, e a minha mãe faleceu, eu estava com 17 anos. Né? Então, foi uma pancada na vida também pessoal, mas foi uma pancada que o Papai do Céu me abençoou para eu administrar isso de um outro jeito. Eu falei, porra, minha mãe era um dos meus maiores exemplos de vida, uma mulher guerreira, fantástica. Quando falam de mulheres empreendedoras, mulheres empoderadas, mulheres com força, eu falo de uma mãe que morreu muito jovem, com 46 anos, deixou 2 filhos, mas que deixou um legado de gana por deixar história, por marcar a vida das pessoas, por impactar pessoas. E ela é uma grande referência de vida para mim. Então, toda essa vontade meu, esse propósito de impactar a vida das pessoas, eu escolhi a pauta ciência, tecnologia e inovação para fazer esse legado. Tem muito da minha mãe, que era uma pessoa que impactava e foi muito jovem. Tem muito do meu pai, que em casa era meio que os dois opostos. Assim. A minha mãe era energia pura, intensidade, gana, falava alto. Aí meu pai é aquele equilíbrio sempre. Eu ainda estou tentando chegar no equilíbrio dele. Né? Eu tenho muita energia dela, estou tentando chegar no equilíbrio dele, mas vem muito dessa história familiar. Graças a Deus eu sempre fui criado, tive tudo, né? E a gente brinca com a palavra privilegiado. Eu sempre fui um cara que, graças a Deus, tive boa educação, tinha comida em casa, tinha material para estudar, tinha conforto, tinha amor. Né? Tive sempre muito meu pai presente, minha mãe presente, embora tenha ido muito cedo. Mas eu acho que essa vontade de hoje de impactar a vida das pessoas tem muito dessa base. Né? Dessa base educacional, dessa base familiar e desses propósitos que eu fui sempre olhando para as pessoas que eu admirava. Né? Tem muita gente que passou na minha vida, que fez muita coisa boa, né, que me deu o exemplo, que me ensinou. Muita gente também que eu olhava e dizia, opa, não quero ser você quando crescer. Então tem um pouco de tudo isso e talvez essa tenha sido a minha construção de história de vida. Muito bom. Basicamente o cara já nasceu à frente do tempo dele, né? Então já nasceu um pouco a cabeça à frente, já conseguiu enxergar esses de fato que eram
problemas, vamos colocar assim, que muitas pessoas não enxergavam como problemas, mas era algo comum. O Neto quer falar uma coisinha? Pode falar, Neto. Pegando o gancho desses problemas, né, que a gente tinha no período analógico, eu vou te perguntar sobre os problemas do período digital. Eu estava assistindo ontem aquele documentário da Netflix, que é o Dilema das Redes, que tem todo aquele problema da comunicação dos dados pessoais das pessoas, que são vazados, que hoje, na verdade, são os produtos das redes sociais. E como que tu vê assim, esse problema? Tu acha que é realmente um problema ou tu acha que é uma forma melhor de engajar o cliente? Porque se tu for... A gente vai ser exposto à propaganda o tempo todo, na TV e etc. Tu acha que é realmente um problema ou é uma forma mais eficaz de comunicação? Eu vou voltar ainda para a história do momento. Eu acho que a nossa geração, a forma de enxergar o que era produto e o que se quer vender era outra. Uhum. Quando eu falo de refrigerante, a minha geração lembra da Coca-Cola. E o que estava no comercial da Coca-Cola era a Coca-Cola. O produto era a Coca-Cola. Quem está no comercial da Coca-Cola hoje? As pessoas que consomem a Coca-Cola. É verdade. Então, a lógica de enxergar o que é produto mudou. E aí a tecnologia tem esse efeito, porque na hora que você... O que faltava na minha geração analógica? Faltava ferramental para promover essa troca de conhecimento, para entender o que o consumidor queria. Faltava esse instrumental. Aí você começa a falar de IoT, internet das coisas, você começa a falar de inteligência artificial, você começa a falar de um outro mundo tecnológico que ele começa a buscar esse conhecimento, transformar esse conhecimento em informação. Na nossa época era mais difícil fazer isso, no momento analógico, no ambiente analógico. Então hoje, o que eu acho que o que mudou é que a gente usa essa tecnologia para promover conhecimento, para construir conhecimento. E aí, meu irmão, o que fazer com esse conhecimento é outra história. O ser humano ele é brilhante por causa disso. Uma geração analógica foi até a Lua, construir um foguete. O que a gente vai fazer com essa geração digital é surreal. O limite é o universo, é Marte, é o que o Elon Musk está fazendo, é o que o Bill Gates idealiza para a vida dele. Então, assim, o mundo é outro. E o mundo sendo outro, você vai ter perspectivas de vida completamente diferentes. O produto passou a ser quem consome. Hoje, o que você pensa, o que você fala, o que você faz é o produto. E aí eu vou direcionar esse produto e vou conectar. Olha, hoje a gente usa inteligência artificial para entender como você pensa. O que o Neto gosta? Aí o pessoal se incomoda assim, acabei de falar um negócio e está aqui no meu WhatsApp, está aqui no meu Instagram, está na minha rede social. É isso, o mundo é conectado hoje. Sempre foi. Só que o tempo e o espaço de conexão era outro, era analógico. Hoje é um tempo digital, que está tudo na palma da mão, e a gente tem que se acostumar com isso. O dilema das redes, como bem diz o programa, ele traz um outro debate. É o quanto você quer que isso esteja exposto. E a decisão também não é da tecnologia, ela é sua. Se você bota, eu costumo dizer para todo mundo assim, eu botei uma foto na rede, eu escrevi alguma coisa, apaguei. Na internet não existe apaguei. Quem acha que apagou alguma coisa é mentira. No máximo que a tecnologia faz é marcar com um xizinho ali na base de dados, dizendo, opa, essa informação não é para estar visível para o público. Mas o dono da tecnologia vai ter aquilo para a vida inteira, porque é uma informação digital, não existe deletei ou apaguei. E aí, o que a gente insere na rede, ele se tornou produto. Então, o grande ouro hoje, na minha geração, você falava de corrida pelo ouro, né? O ouro minério. Hoje a corrida é pela informação. E quem produz informação, por informação é produto, quem mais tem produto, quem mais tem informação, mais gera conhecimento, mais gera engajamento. Por isso que os influencers são tão importantes, porque eles geram conteúdo, geram informação, e isso é produto. Então, a geração digital, o grande ouro dessa geração é a informação. É o dado, é por isso que a gente fala de mineração de dado, de inteligência artificial, porque isso tudo é uma forma de tratar esse grande minério, essa grande commodity, que é o dado digital, é a informação, e isso vai virar produto, vai virar conexão, vai virar informação. O que vocês vão fazer com isso aí é o limite. É interessante porque, assim, na minha visão, não existe almoço grátis, claro. Tipo, tu tem a opção de compartilhar teus dados ou não. Então, quando tu abre a tua conta no WhatsApp, no Facebook, eles perguntam se tu aceita os termos e condições de termos, né? Então, tu escolhe fazer aquilo. E aí, a minha pergunta é se é realmente um problema
como eu falei, tu ter esses dados expostos, porque é uma coisa que tu tem, que tu aceita aquela condição. Então, já aconteceu comigo de eu estar falando assim, eu quero fazer um intercâmbio em tal lugar e abrir o Facebook, a primeira coisa, a intercâmbio em tal lugar é disponível. E, cara, é meio assustador, assim, tu pensar nisso. E aí também tem aquela outra coisa sobre o filme do Snowden, que é o quanto... É até assustador tu pensar nisso. Depois tu assiste o filme, tu nunca mais vai deixar uma câmera aberta conectada na internet na tua casa. Mas é um pouco assustador pensar em como a tecnologia afeta nossas vidas hoje em dia. Como tu falou, tudo conectado. Tem um outro que talvez tu não tenha assistido ainda, que é o das Alexias, né? Daquelas... Eu esqueci o nome agora. Dos assistentes pessoais, né? É o que ele acaba dominando a vida do cara. Então, hoje, por que isso está muito em pauta? Eu também tenho feito esse debate. Porque essa geração, embora ela tenha nascido no momento digital, a gente não se acostumou ainda. A nossa cabeça ainda é um pouco analógica. A gente acha que quer privacidade. Por exemplo, você está falando assim, as empresas, por ordem de lei, por ordem social, elas passaram a botar ali um comunicado. Olha, se você não quiser... Mas, cara, não existe. Está na rede. Alguém tem domínio daquilo. Quanto isso da criptografia? Por exemplo, o WhatsApp, é criptografia ponta a ponta. Mas isso é verdade? Não. Por isso que eu estou falando assim, a informação ela vai estar lá. O que está se tentando fazer, e também isso impactou o direito, a legislação, então isso é importante que os deputados federais, estaduais, os vereadores se apropriem desse tema, porque o que vai regular isso é comportamento social, é o que é de interesse da sociedade, e a gente aí vai entrar com comportamento social, por isso a vida em sociedade, e a gente vai construir leis que vão limitar o que pode, o que não pode, enquanto esse dado está lá. Como ele pode ser manipulado é outra história. Isso vale para o mercado de investimentos, isso vale para o mercado digital, vale para qualquer mercado e qualquer ambiente, social, digital. O que vai regular isso, o que pode e o que não pode, é o que a gente escreve enquanto legislação. Se a gente vai dizer que não pode divulgar dados sem autorização do cliente, está dito e vai ter que ser cumprido. Se alguém vazar, você vai penalizar, você vai impor o que diz a lei. Aí é outra história. Mas, como você bem colocou, quem determina o que pode e o que não pode é o cliente. Se eu não quero que algo que eu fale, que eu escreva, que eu publique e tal, vaze, o que eu tenho que fazer? Não colocar na rede. Simples assim. Coloquei na rede, o Snowden é um exemplo. Ele é um cara, um jornalista, que conseguiu quebrar uma série de barreiras e ter acesso à informação. Está divulgando o que ninguém queria que fosse divulgado. A legislação permite, não permite, autoriza. A Lava Jato expôs um monte de coisa que numa geração analógica nunca vazaria. Numa geração digital ela está ali exposto, o dado está ali. Se a Polícia Federal, se algum órgão de controle, se um processo de investigação vai acessar, as nossas legislações vão deliberar. Eu ainda parto do que você colocou muito com categoria. Você não quer que uma informação esteja a acesso do público? Não torne essa informação digital. Pronto. Esse é o melhor caminho. Aí o debate é outro, né? Mas os assistentes hoje, a inteligência artificial, ela está tão presente na vida da gente que, de fato, o que está retratado ali naquelas séries é a realidade. Os nossos celulares e os nossos equipamentos eletrônicos são hubs de conexão para todo mundo. Eles não são só nossos. Ele é um ponto de conexão nessa grande rede digital que é o mundo hoje. Então, na hora que a tua câmera está disponível, o teu áudio está disponível, você faz parte da rede. O que talvez a gente comece a discutir na humanidade, eu estava falando isso com meu pai, inclusive, essa semana, é essa busca de algumas pessoas que já está acontecendo de se desconectar. Porque você tem hoje uma dependência, eu acho que o Messi fez uma postagem sobre isso um dia desse, e bateu não sei quantos milhões de seguidores, e ele foi para a rede dizer o contrário. Galera, vamos desconectar. Vamos aprender a viver sem esse negócio também, porque isso não pode virar o único ambiente, né? A gente não pode viver dependente somente disso. A gente acabou vivendo muito mais o mundo digital e muito menos o mundo analógico ou real, não sei, o nome que a gente queira dar. Dá para equilibrar as duas coisas. Aí eu acho que é um outro debate, né? Eu acho que é um outro debate que a geração de vocês vai ter que entender como é que isso vai funcionar, né? A gente debateu por muito tempo na minha geração analógica a industrialização, o uso de veículos, né? Um monte de coisa que o ambiente digital é a pauta da vez. O que a gente vai fazer com as redes sociais? Quanto de dependência que a gente tem disso hoje? Todo mundo aqui vai comer alguma coisa. Quando vai comer, qual é a primeira coisa que faz?
Não, bate foto e... Ei, tô comendo. O cara vai malhar, malhou, faz o quê? Tá pago. Acabou a bateria do celular, o que acontece? Parece que ele morre junto com o celular. Tô off. E morre mesmo, o cara fica doidinho. Liga, entra em pânico. Então, assim, como é que a gente vai tratar isso é outro debate. Eu acho que dá outros fora da box aí pra gente conversar. Algo muito interessante sobre isso também, a respeito dos termos de uso, né? Principalmente de aplicativo hoje, ou você aceita, ou você não usa. Então não tem como, eu não quero que meus dados sejam coletados, mas também ele não te dá acesso ao aplicativo. Então cabe muito no... Isso entra em conjunto com o que ele falou, que é tipo, ou você aceita que os seus dados vão estar na rede, ou não usa. Entendeu? Tipo, não tem a opção de, eu quero usar e não quero que meus dados estejam expostos a certa pessoa. E a gente pode brincar, eu vejo assim, o pessoal dizendo, caramba, eu assisti o filme dos Jetsons, que não é da geração de vocês, né, que falava de consulta online, de trabalho online, de um monte de coisa, que a gente dizia, isso não vai acontecer com a gente. Vai, e já aconteceu. E a pandemia, tem um cara que eu sempre cito ele, gosto muito dele, que é o Silvio Meira, professor lá da Federal de Pernambuco, que iniciou um processo de discussão da tecnologia no Brasil, com o espaço digital ali, o Porto Digital de Recife, e tem influenciado várias empresas no Brasil e no mundo. O Silvio diz assim, o que a pandemia fez com o Brasil em especial foi desmascarar uma lentidão que a gente vinha fazendo com o processo de integração com as tecnologias. Na educação, na saúde. O brasileiro, ele adora a tecnologia, mas parece que ele tem uma dificuldade de usar a tecnologia como serviço. O mundo inteiro já falava de telemedicina, de marcação de consulta online. Eu não estou falando nem só do ambiente público, não, no privado também. Isso em que época? Hã? Em que época? Que época o quê? Que já se falava em telemedicina. Desde a década de 90. Eu vou dar um exemplo aqui real que eu vivi na pele, tá? Em 1996, eu chego em Belo Horizonte para estudar. E aí, a PUC, eu fiz PUC Minas, a PUC já vinha testando, olha, 1996, eu acho que você nem era nascido ainda. Nasci em 96. Pronto, você tinha um ano de vida, né? A gente vai ficando velho e vai até esquecendo dessas coisas. Então, em 96, quando eu chego na PUC para estudar, a PUC já estava testando, era o início da internet, a RNP estava trazendo internet com algumas universidades para o Brasil, estavam discutindo protocolo de internet, aquele negócio todo. E a RNP estava testando com a UFMG e a PUC ali no ambiente Minas. Minas é grande referência. O Nívio Ziviani, que eram os caras autores dos livros de algoritmos, essas coisas todas, foram os caras que eu estudei e eram professores da UFMG. Então, esses caras estavam testando alguns protocolos em 96, que na hora que a gente informasse alguma informação ali numa ferramenta web, essa informação ia chegar no celular. Então, era formação de texto, né? Não era WhatsApp nem nada. O protocolo era um protocolo de SMS. Então, escrevia num protocolo web, HTTP, e isso se transformava num protocolo SMS. Então, é envio de mensagem do protocolo HTTP para o protocolo SMS. E a gente estava testando isso em 96. Então, em 97, a PUC bota o primeiro sistema acadêmico dela no ar. E eu lembro até hoje, a primeira matrícula que a gente fez, papel, e aí os professores, a gente começou a fazer matrícula no sistema da universidade. Ali sentava no computador, não era o web ainda, mas sentava no computador e fazia, na rede. E aí eu lembro que nesse primeiro semestre de 97, os professores passaram a lançar nota no sistema e a nota chegava no nosso celular. Cara, era uma revolução, 97. Beleza, o Rafael eu estava com 20 anos, 19, sou de 79, estava com 18 anos, né? Quando eu chego como professor da Unifap em 2006, tu fez a pergunta do tempo das coisas, né? Ou seja, 10 anos depois, né? Eu chego na Unifap como professor já em 2006. Primeira coisa que a coordenação me dá é uma folha de papel para eu lançar nota e frequência. Então assim, eu lá na PUC, eu já estava recebendo nota, 10 anos antes, eu já estava recebendo nota no meu celular. A Unifap, que é a maior universidade do estado do Amapá, está me dando uma folha de papel para lançar nota e frequência. Então assim, esse debate de tempo tem um delay local, né? O Amapá, de fato, ele não tinha uma estrutura de internet que chegasse no estado, você não tinha... Primeiro backbone de internet do Amapá é 2006, 2007, com um provedor privado local ali, não sei nem se eu posso falar aqui no programa, não vou fazer esse jabá não, mas eu vou dizer que 2 provedores locais implantaram um backbone de rádio, né? Trazendo internet por rádio ainda, por onda de rádio, em 2006, 2007, então
foi o primeiro boom assim, que a gente falou, opa, dá para fazer um download de um arquivo melhor, dá para assistir um streaming, 2006. Né? Porque até 2006 o nosso acesso à internet ele era muito caro. A gente só tinha acesso satelital. Então a Unifap, por exemplo, que era a maior universidade do estado, né, que tinha na época 4 mil alunos, a Unifap tinha 10 computadores, tinha um link de rádio, de satélite, que custava R$10.000 o mega. Então era um negócio assim de outro mundo. Então, quando a gente começa a comparar tempo, espaço, né, geração, de falar de tecnologia, é outro. E esse tempo de vocês, hoje assim, o amapaense fala de problema de internet hoje. É porque ele não viveu nos anos 2000. Né? E hoje está tudo bacana. E eu sempre, quando alguém fala de problema de internet, a minha pergunta é assim, para que tu usa a internet? Né? O que a gente faz com a internet hoje? A gente faz streaming, né? A gente se informa, se comunica, mas qual é o serviço que de fato você usa a internet? Né? Se você fala que hoje a pandemia, voltando para a pergunta do Vitor, a pandemia acelerou esse processo, porque o amapaense, a gente tinha loja virtual aqui antes da pandemia? Não, ninguém comprava nada digital aqui, a gente só comprava de fora. E aquele virou meme dizer que o frete só não é gratuito para o Amapá. Né? Então, assim, o que a pandemia promoveu no estado do Amapá, eu acho que foi essa aceleração, essa percepção de que sem usar a internet para prestar serviço, você vai continuar atrasado. Então, a gente viu as grandes empresas começarem, principalmente do varejo, começar a vender online, mesmo que seja por WhatsApp. Você viu as grandes clínicas começar a fazer esse atendimento, pelo menos marcação de consulta online. As escolas começaram a se organizar para trazer pelo menos o ensino híbrido para a sua realidade. Então, acho que a pandemia, claro, a gente está falando aqui de uma pandemia que a gente sofre a cada dia com muitas mortes, são mais de 400 pessoas que já morreram no Brasil, tem um processo de negação da ciência terrível, mas se a gente olhar para essa oportunidade de um momento tão tenebroso para a humanidade como esse, a gente pode perceber que a tecnologia se posiciona assim como uma oportunidade e ela trouxe revelou que a gente precisava avançar, tem material humano para isso, muita amapaense sabia fazer, precisava ser contratado, ser posto em prova, e hoje mudou. Eu acho que a gente mostrou que tem internet disponível, que a gente sabe fazer e vender esse serviço, e tem gente querendo consumir, que é o principal. Não à toa vocês estão colocando um produto inédito no mercado amapaense. É uma rádio totalmente na web, né, que traz um bate-papo diferente, com uma tecnologia maravilhosa, eu estou encantado de estar aqui, e talvez isso só... Web rádio, web TV. Então, o amapaense pouco sabia o que era um podcast, não ouvia podcast, ou consumia pouco conteúdo de internet. Então, acho que essa realidade, essa oportunidade veio com a pandemia e não vai acabar. Eu acho que é um processo de construção, de evolução, que essa geração de vocês aí está usando muito bem. Bem legal. E fazendo já esse link aí nessa questão de ciência, tu é um cara que bate muito nessa tecla da disseminação em si das ciências. Quais são os problemas que podem ser, digamos, que ficam escancarados, que crescem com a desinformação, com essa descrença da ciência? E Vitor, eu estou como secretário 3 anos e tenho uma experiência de professor universitário de uma universidade, de um ambiente científico e acadêmico desde 2006. O que eu vou te falar aqui é uma percepção não da academia, mas já é um olhar um pouco fora da box. Isso me incomoda às vezes, quando eu ouço a academia falando e boto o pé no chão e ouço a sociedade falando. Parece que a gente está vivendo 2 mundos. A gente vive um mundo dentro da academia que muita gente produz muita coisa interessante que o mundo não conhece. E a gente tem um outro lado de muita gente que quer muita coisa da academia e que não sabe que é possível acessar. Então, eu acho que o primeiro debate sobre a ciência no Brasil é um debate sobre popularização da ciência. A gente precisa fazer que o conhecimento científico extrapole os muros das universidades, os muros dos estudos de pesquisa e alcance a sociedade. E a gente só vai alcançar isso popularizando, trazendo os cientistas para cá, para bater papo com vocês, usando as redes sociais. Então, saindo daquela caixinha do modelo de a ciência só se publica através de paper, ou de periódicos, ou de revistas científicas. Não. Tem um monte de cara bom pra caramba aí. Eu já citei o Silvio Meira. Esqueci o nome daquele pesquisador que ficou muito famoso aí com a questão do debate sobre
a pandemia, o que está muito no Twitter, o Átila. Então, assim, tem um monte de cara bom como esses caras que já entenderam que a gente tem que usar uma linguagem didática, uma linguagem do povo e transmitir esse conhecimento científico de uma forma mais leve, né, mais popular. Tem muita gente já fazendo isso. Eu acho que é o primeiro debate, é popularizar. E popularizar tem um lado do pesquisador transmitir isso com uma linguagem mais coloquial e tem a função de Estado, que é uma função da academia, uma função dos entes públicos, né, de quem faz o fomento da ciência, de fazer com que esse conhecimento chegue na base, né, chegue na educação, para que o moleque ali, desde o ensino fundamental, infantil, na educação, no ensino médio, ele transpire, ele seja absorvido por esse conhecimento, para que isso faça parte da vida dele, para que ele saia da escola, leve para casa dele conhecimento científico. Eu uso muito um termo nas minhas pesquisas, que a aprendizagem ela só tem valor quando ela é significativa. Então, o que eu aprendo na matemática, na língua portuguesa, na ciência, na história, tem que fazer sentido. Então, o professor também tem que ter essa percepção dos exemplos que ele usa, das experiências que ele cita, tem que fazer sentido para aquela comunidade que ele está ensinando. E na hora que isso faz sentido, a aprendizagem ela é muito mais significativa, ela tem valor, ela é construída de fato, ela não é só memorizada. E aí, o que eu aprendo na matemática, se eu tenho um pai que tem uma batedeira de açaí, eu posso pegar aquele aprendizagem sobre fração, sobre exponenciação, sobre educação financeira, vou levar e vou ajudar meu pai na minha batedeira de açaí. Se eu aprendi lá nas ciências que eu consigo fazer a economia, gerar energia a partir de resíduos sólidos do açaí ou de algum outro resíduo sólido, se eu posso pegar o óleo que sobrou lá na minha cozinha e transformar aquilo em um sabonete, alguma coisa. Então, na hora que eu ensino isso com um olhar para a sociedade e transformo essa ciência num saber mais significativo para a realidade da comunidade, eu estou popularizando a ciência. E aí eu tenho outras ferramentas para fazer com que a ciência seja percebida na sociedade. Não adianta também eu popularizar e não gerar expectativa de que é possível fazer. Aí eu preciso falar de fomento. E aí falar de fomento, diversas formas. Tem um fomento que é público, e eu defendo muito a educação pública, a ciência pública, porque é a única forma de você tornar perene. Você tem que ter uma política pública que garanta recurso o tempo todo, para que você não tenha descontinuidade de projetos. O Brasil é um fenômeno na vacinação, mas ele precisa avançar na produção de vacinas e os seus compostos, né? De todos os elementos que compõem uma vacina, por exemplo, falando de pandemia. E a gente só vai conseguir que o Butantan seja referência mundial, que a USP, que a Unifap, que a UFMG, que todas as universidades sejam referência, se a gente entender que eu estou fazendo um investimento na educação, na ciência, na saúde, na segurança pública, e o recurso precisa ser perene. Então, eu tenho que popularizar a ciência e tenho que garantir recurso, fomento continuado. Então, não dá para a gente falar em um ano de pandemia de um corte absurdo de mais de 20 milhões só no Ministério da Ciência e Tecnologia. Não dá. Então, é preciso entender que investimento é investimento perene e precisa ser público. E aí, esse investimento, quando ele é bem feito público, tem um investimento de parcerias privadas que vai acontecer. Então, popularizar a ciência, fomentar a ciência, e aí, com isso, a gente fazer o que é o mais importante, a transferência de tecnologia. Então, na hora que eu popularizo e produzo ciência e tecnologia, e eu tenho recurso investido para fazer com que aquilo seja testado, validado e se torne, de fato, um produto ou um serviço, aí eu pego esse produto e esse serviço e transformo isso em serviço, para afetar uma comunidade vulnerável, uma comunidade ribeirinha, uma comunidade tradicional, ou mesmo um mercado, uma indústria, uma empresa. Então, se a gente conseguir, e eu falo isso hoje na função de secretário, como professor, como um ator do ambiente científico, se esse tripé acontecer, popularização, fomento e transferência, eu tenho certeza que essa pauta, ciência, tecnologia e inovação, ela vai afetar e vai transformar uma realidade do Estado, do país e da nação. Ciência e tecnologia, mas a gente está aqui com o secretário de Estado, de uma secretaria aí de Ciência e Tecnologia. Então, eu queria que compartilhasse brevemente, até para educar nosso público, conhecer melhor como é o papel da secretaria, o que ela tem feito e quais são as atividades e ações que estão sendo feitas justamente para popularizar, para fomentar e realmente fazer com que o cenário tecnológico local, o ecossistema de inovação, que a gente gosta de se referir desse jeito, se desenvolva. Eu estava brincando até nos bastidores aqui, e vou destacar. Eu agradeço a pergunta, Evelyn, porque é importante, porque às vezes a gente fala de CETEC
né? Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, tudo que é tecnologia do governo é com o Rafael, né? Um dia desse eu fui para uma reunião com a educação, aí, sistema de educação. Não, então a CETEC, ela é uma secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. O papel dela é ser um hub, né? É ser um mediador entre o mercado, empresas, indústria, sociedade, a sociedade com seus problemas e os seus gargalos. Não tenho água na comunidade tal. Pô, é possível criar uma tecnologia capaz de captar água, tratar a água e entregar? É um debate. Então, a secretaria se posiciona nesse debate. Então, ela faz a mediação entre o mercado, a sociedade e o governo. E a academia. Então, a universidade está desenvolvendo tecnologia na área de saúde e fármacos. Como é que a gente pode pegar esse conhecimento científico e trazer para um ambiente social, para um ambiente privado? Como é que eu conecto essas pontas? Então, a função da secretaria é conectar as pontas. Problema da sociedade, possibilidades e oportunidades de governo, desenvolvimento científico e tecnológico na academia. Como é que eu pego tudo isso e transformo em tecnologia e entrego como um produto social, como um produto tecnológico, como um produto científico, geração de emprego e renda. Então, esse é o nosso papel de hub, de olhar para tudo isso e tentar conectar as pontas. Tem um outro papel, que aí a gente faz junto com as nossas vinculadas. Então, a CETEC coordena um setor de ciência, tecnologia e inovação. E tem como instituições públicas vinculadas a ela a Universidade do Estado do Amapá, que é o EAP, tem o IEPA, que é o Instituto de Pesquisa do Estado do Amapá, e a FAPEAP, que é a instituição, que é a fundação que promove o fomento, o apoio à pesquisa e à ciência no Amapá. Então, esse papel de fomentar também é nosso através da fundação, quando a gente discute no orçamento público editais, recursos que alcancem a população. Então, toda vez que eu brinco, a gente estava brincando aqui nos bastidores, quando alguém liga para mim, Rafael, eu estou com uma ideia brilhante assim, ou eu tenho um projeto fantástico que vai mudar a realidade do Amapá, de Macapá, eu falo, bacana, escreve essa tua ideia num papel e quando tiver um edital aberto, no estado, no município, no Brasil, submete. Então, a forma, e aí é um exercício de cultura, e eu agradeço o espaço, que a gente precisa estimular também. Tá? Então, o papel do governo, ele é um papel de fomento. E aí você que está nos ouvindo, que está vendo esse vídeo agora, hoje ou daqui a outro dia, tem que entender assim, eu tenho uma ideia bacana, o que eu faço com isso? Eu ligo para o Rafael? Não. Você escreve, faz um canvas, vai buscar uma mentoria no Sebrae, no Senai, escreve a tua ideia e fica atento no site da FAPEAP, no site do Sebrae, no site da CETEC, no site das universidades do Estado, para dizer, pô, vai sair um edital legal, vou me inscrever. Ano passado saiu o Centelha, né? O Centelha trouxe quase R$1 milhão para o Estado em recursos para fazer mentoria de empresas para pegar uma ideia e transformar em um negócio, um produto, um serviço, entregando recurso não reembolsável. Então, cada ideia recebeu quase R$55 mil, mais 12 bolsas que foram mentorados por uma fundação pela FAPEAP, pela CETEC, mais uma fundação contratada. Então, eles foram preparados para produzir o seu produto em um negócio, né, uma ideia em um produto e um negócio. E aí, para a nossa alegria, muitas ideias boas já estão ganhando escala nacional, escala mundial. Então, a CETEC serve para isso, para ser um hub de fomento, de conexão entre as instituições, a sociedade e o governo. E a gente agora está inovando com a entrega de um espaço, né, um espaço de incubação, né, que a gente vai disponibilizar para a sociedade um espaço de incubação, e a gente tem chamado de incubação maker, né? Que é um produto novo também, é uma ideia nova, da gente lançar, que vai chamar Ocatec. Então, tem também essa referência a trabalho de comunidade, de integração, de cooperação. Então, é um espaço novo, a gente está dando até um spoiler aqui, viu? Né, que vai inaugurar. Então, é um espaço de integração que vai oportunizar de forma gratuita a sociedade. Né? Você que tem aí uma empresa, tem uma ideia, poxa, eu quero um espaço onde que em casa eu não tenho internet, não tenho computador, não tenho ar-condicionado, eu queria receber um cliente para conversar. Então, eu queria ter um espaço para eu desenvolver minhas ideias. Então, vem cá, a gente vai lançar um edital de incubação. Né? Você que já tem uma pequena empresa digital e precisa de um espaço, então vai ter um espaço de incubação. Né? Vai ter um espaço para trocar experiência, né? Onde você vai receber mentoria, ideias. Vai ter um espaço onde você que quer ser mentor, né? Você que, pô, estou vendo fora da box aqui, estou com uma ideia legal e eu queria transmitir essa ideia para a população de forma pro bono, gratuita. Beleza. Vai ter um edital de voluntário, né, que você vai poder ensinar educação financeira, que o Vitor é craque, vai ensinar ali uns canvas que a Evelyn é craque, eu não sei no que o Neto ainda é craque,
mas se ele quiser ser voluntário também, ele vai poder ir lá, levar a sua ideia, a sua aprendizagem, e vai ter um espaço maker, né, que a gente, numa parceria aí, o governo, o Ministério Público do Trabalho e outros parceiros, a gente colocou à disposição computadores, impressoras 3D, várias ferramentas, até para ser um espaço até de conhecimento. O cara vai lá, o que é uma impressora 3D, Rafael? Vem cá, vem entender o que é, vem imprimir um objeto 3D. Então é uma ideia bacana, que é uma função nossa, de Estado. Entregar à população um espaço gratuito para que ela possa aprender, vai servir de popularização da ciência, vai servir de acesso à informação, de troca de experiência. Então, tenho certeza que, assim, eu fico feliz, queria estar fazendo muito mais. Às vezes o pessoal diz, mas o orçamento da CETEC é tão pequeno. E aí eu respondo assim, o orçamento da CETEC ele tem que ser pequeno mesmo. O orçamento grande, ele tem que ser das nossas vinculadas, da Fundação, do IEPA, da UEAP, é onde a coisa acontece de fato, é onde está a produção. O nosso orçamento da Secretaria é só de articulação, é o prêmio que a gente vai lançar no final do ano, o primeiro prêmio de inovação, ciência e tecnologia, é diária e passagem para alguma coisa eventual, mas é um orçamento muito enxuto. O grande orçamento financeiro, né, o dinheiro mesmo, ele tem que estar na UEAP, porque a gente tem a UEAP é talvez um dos grandes potenciais da Amapá, porque ela tem uma vocação. Ela entrega educação superior vocacionada para a realidade das potencialidades do Amapá. Ela tem engenharia de pesca, engenharia florestal, meio ambiente, música. Então ela tem uma série de cursos, um portfólio de cursos que trata a realidade do Amapá. Sem desmerecer o IFAP, a Unifap, que cumpre muito bem o seu papel no ensino superior. Né? A Unifap é uma instituição consolidada de excelência, que é referência já mundial em alguns temas, como as ciências farmacêuticas, a engenharia elétrica, né, do qual, inclusive, vocês dois são formados. Né? Então, o IFAP vem cumprindo com excelência, capilaridade na educação técnica e superior, quase em todos os municípios do Estado, entregando serviço, produto. Mas a Unifap também tem muito do investimento de ciência e tecnologia do Estado consolidado na UEAP, né, posicionando o ensino superior público. A Fundação, e aí o debate político, mas a Fundação não está cumprindo o papel. Gente, nos últimos 4 anos foi mais de 7 milhões em editais dentro da Fundação, alcançando a saúde, a tecnologia da informação, o meio ambiente. Então tem muito edital à disposição e às vezes o que falta, né, é um espaço como esse de vocês aqui de mais divulgação do que está acontecendo na ciência e tecnologia. Isso daí é um debate que a gente já vem trazendo desde o primeiro programa, a importância da gente popularizar esse tema, né? A gente fala assim como falou agora que a gente precisa democratizar a ciência, a gente precisa democratizar a tecnologia, o empreendedorismo, que são temas que ainda são muito elitizados, ainda estão numa bolha. Então, assim, além disso, a gente está falando aí, né, da secretaria, a gente falou aí da incubadora Maker, que vai lançar, a Ocatec. Então, isso me traz um debate muito sobre a importância dos ambientes de inovação aqui. E aí, falaram um pouquinho como é que o Amapá se encontra no cenário de inovação. Eu lembro que você mandou até uma pesquisa para a gente, de equipe, né, falando do posicionamento do Amapá. E aí eu queria saber a tua visão em relação a isso e que de forma... quais são as políticas públicas, ou quais são as medidas necessárias para que a gente evolua nesse índice de inovação no Estado? Talvez, às vezes, quando eu falo algumas coisas incomoda, mas eu vou continuar repetindo. É uma questão, primeiro, cultural. O Amapá ele precisa entender o que ele quer ser. A gente precisa entender, e vale para qualquer instituição, vale para o Estado enquanto ente público, vale para as empresas amapaenses. A gente precisa tomar uma decisão assim, eu quero ser referência em quê? Eu dizia isso muito dentro da Unifap. Toda grande universidade no mundo, ela é essa grande universidade, ela é referência porque em alguma coisa ela é a melhor. E não é vergonha nenhuma dizer, eu sou o melhor nisso e prestigiar todo mundo. Mas eu tenho que ter uma âncora. E eu acho que isso falta culturalmente para a gente. Eu falava isso na Unifab sobre a relação do curso de ciências farmacêuticas, os caras são craques. E se a gente valorizá-los, eles vão puxar todo mundo. Isso trago agora para uma realidade de Estado. A Amapá é craque e tem um potencial enorme em biodiversidade. Então, quando eu olho para São Paulo e acho que vou competir com São Paulo, diz assim, a Secretaria de Ciência e Tecnologia de São Paulo ajudou a USP a fazer um respirador fantástico na pandemia. A gente tentou fazer aqui na Amapá. Por que na USP saiu e por que aqui não saiu? Entre outros milhões de motivos, desde certificação junto à Anvisa, um monte de coisa, lá já está consolidado um ambiente tecnológico de vários laboratórios científicos, de vários pesquisadores naquele lugar, que torna a coisa mais ágil. Então, eu costumo dizer assim,
o que eu quero para o Amapá hoje é diferente do que eu quero para São Paulo, que também é diferente do que eu quero para Florianópolis, é diferente do que eu quero para Recife. Então, a gente tem que entender, o primeiro conceito é entender que inovação, ela está muito vinculada ao espaço que você está. Discutir inovação no Amapá, startups do Amapá, não é a mesma coisa que discutir São Paulo, que discutir hoje Santa Catarina. E eu vou usar Santa Catarina como exemplo, porque foi uma decisão, não do governo, uma decisão da sociedade. As empresas decidiram, privadas, decidiram que eles trariam para Santa Catarina a maior referência brasileira em desenvolvimento tecnológico. Vocês já devem ter ido lá, eu já fui em alguns eventos por lá. As empresas decidiram que queriam transformar aquela ilha. Porque como eles não conseguiam trazer para lá indústria e uma série de coisas que são físicas, né, que impactam o meio ambiente, e por lei não poderiam, disseram, então nós vamos trazer tecnologia. Então estão se tornando uma grande referência tecnológica no país. E para isso é uma decisão social. Não é só do governo ou só da prefeitura. Não, é uma decisão coletiva, que as empresas decidiram fazer isso, e aí elas geraram demanda. E o governo, se ele não atrapalhar, ótimo. E quando ele for demandado, ele vai ser demandado. Alguém tem que demandar. A sociedade, o empresário. Olha, nós queremos um espaço para implantar um polo tecnológico. A empresa vai bancar tudo isso e vai desenvolver tudo isso. O que a gente quer é incentivo econômico, social, né, uma periodicidade de um recurso, de um incentivo fiscal melhor, mas é demandado. O problema que a gente ainda vive é ainda muito da espera. O governo tem que fazer, a prefeitura tem que fazer. Acho que já melhorou muito. Eu posso citar várias empresas aqui que já estão vivendo conta própria. Startups, empresas que já estão entendendo esse movimento. Então, acho que a gente está vivendo esse momento de enxergar que a cooperação precisa acontecer num ambiente social, o terceiro setor precisa se movimentar, a sociedade precisa começar a entender que ela funciona, é ela quem faz a coisa andar. E aí, quando for conversar com o governo, é com o seu projeto para discutir isso. Olha, preciso de incentivo fiscal, preciso de área legalizada para eu poder captar recurso fora. Então, essas são as cobranças que a gente precisa discutir, porque a realidade do Amapá ainda tem um delay. E tem um delay por um processo histórico. Na pauta digital, o grande delay também se dá pela infraestrutura que aqui chegou atrasada. Né? Até hoje, a gente tem um problema de sustentação elétrica, tem um problema de escoamento pelas nossas vias, seja por rios fluviais, ou seja de forma até digital. Então, tem um delay, mas a gente não pode fazer desse delay o nosso verdadeiro atraso. Eu acho que a gente pode olhar para isso como uma oportunidade e olhar para a nossa biodiversidade e escolher. Esse é o nosso potencial, é esse o viés que a gente vai atuar. Porque assim, se eu for comparar a Floripa, onde tem muita mapaense indo para lá hoje, com Macapá, eu vou dizer assim, eu vou para Floripa porque eu vou discutir digital, beleza. Lá é uma ilha que tem um potencial para fazer isso. Esse é o nosso potencial Amapá? Não sei. Eu acho que é um debate que a gente precisa também ter humildade para fazer e olhar. Eu acho que o nosso potencial é a nossa biodiversidade. E fazer da nossa biodiversidade um instrumento de crescimento econômico, social. Eu tenho aprendido muito com a galera da engenharia ambiental, da engenharia florestal, que dá o conceito de... A gente fala muito de preservação, mas a gente pode pensar um outro conceito, que é um conceito de conservação. É manter a floresta conservada, mas utilizada. Vivificar a floresta. Não é preservar e deixá-la intocável. Na hora que eu vivifico a floresta, que eu conservo a floresta, mas eu produzo com a própria floresta em pé, aí é uma outra pegada que a gente pode trazer tecnologia para dentro, fármacos, né, produtos da biodiversidade, exportar esses produtos da biodiversidade, gourmetizar o nosso açaí. Pô, a gente acha lindo, né, Neto? Ah, eu comi um chocolate suíço, coisa mais linda. Nem sabe o que é chocolate suíço, né? Mas por que a gente não vende a história? Tomei um açaí do Amapá, olha que chique. Né? Comi um chocolate de cupuaçu do Amapá. Chama identificação geográfica, né? Então, esse debate que a gente precisa fazer para valorizar o nosso potencial, para mostrar que é possível exportar o produto gourmetizado, com a etiqueta amapaense, a castanha do Amapá, o açaí do Amapá, né? Então, produto de fato amapaense, o peixe, comi um robalo, um peixe, um filhote do Amapá. É isso que a gente precisa fazer, valorizar mesmo, se apaixonar pelo que é nosso e vender essa ideia com paixão, com garra. Eu acho que assim é um momento que a gente tem para transformar a nossa realidade amapaense. Falando sobre isso, sobre o papel da CETEC,
E trazendo também, porque a gente estava falando previamente sobre o dilema das redes e tudo isso, a gente tem uma geração nova, que, no caso do meu irmão, que tem 5 anos, não sabe ler ainda, ele não é alfabetizado, mas ele tem muita informação através do YouTube, através da Netflix, e eu fiquei surpreso da forma como ele pesquisa as coisas. Ele ativa a voz, fala e ele consegue achar o conteúdo que ele quer. E por aí ele vai aprendendo coisas sobre... Ele é fascinado pelo Titanic, então ele aprende que o Titanic afundou, que não sei o quê, e tem muito mais informação do que eu tinha e que certamente crianças da fase analógica tinham também. Quanto a isso, eu queria perguntar o quão importante se tu acha importante, acho que deveria ser assim ou não, a descentralização e desregulamentação da informação. Tu acha que... Da informação. Do conhecimento. Por exemplo, citou o Átila. O Átila tem aquele canal dele na Nerdologia, que ele fala sobre ciência. É uma forma desregulada e descentralizada de ensinar. Como também tem o Nerdologia, que ensina sobre história, e tem... Se liga nessas... Enfim, diversos canais. Deveria haver uma regulação ou não deveria ser da forma como está hoje? Rapaz, eu respondo isso muito tranquilo. Eu adoro a palavra disruptiva. Para mim, o mínimo de regulação para tudo, tá? Eu acho assim, tem coisas que são... Eu sou mestre para quebrar protocolo, tá? Então, perguntar para mim sobre regulação é péssimo, porque para mim nada é regulado. Mas tem coisa que tem que ser. Vamos lá, vamos fazer uma brincadeira da academia. Como é que eu vou produzir um índice de produção acadêmica? Eu tenho que publicar em bases científicas. Então, isso é um indicador. Mas eu posso ter um indicador mais legal. Como é que eu impacto a sociedade com a minha produção acadêmica? Ninguém mede isso. Tá? E a gente não mede porque a gente não sabe medir. Eu tenho certeza que o Átila entendeu esse canal dele e ele impacta muito mais a sociedade com esse canal não regulado que com o canal regulado, que são os papers dele. O Rafael está dizendo que não é para escrever. Claro que é para escrever. Porque quando eu escrevo, eu estou escrevendo algo que eu investiguei, que eu validei, que eu pesquisei, e que eu vou testar isso com um grupo de pessoas. Então, o ato de regular a minha pesquisa, que vai ser sabatinada pela editoria daquela revista, ou por um outro grupo, numa banca que vai avaliar o que eu pesquisei, é fundamental e necessário. Então, vou separar o que é para ser regulado e o que não é para ser regulado. Então, para eu poder falar, para o Átila falar que aquele remédio ou que aquele protocolo, ele validou primeiro num ambiente regulado. Então, ele escreveu, ele formatou, ele formulou, tornou aquilo um saber científico, validou com uma banca, que também não é só ele, então ele precisa validar com quem tem domínio, outros especialistas no tema, e aquilo se tornou um produto científico. Beleza, está dentro de um espaço regulado. Agora, como é que eu vou dar voz? Como é que eu vou popularizar aquilo? Aí eu vou para o espaço não regulado. Aí eu vou usar qualquer outro canal. Porque se ficar só naquela revista científica, quem é que vai consumir? Quem tem interesse naquele tema. Mas se eu pego aquele tema e transformo aquilo de forma transversal em vários outros produtos, o Átila estava falando de vacina, mas ele acabou falando de um monte de outras coisas que impactaram a saúde, a educação, o nosso comportamento, né? Então ele trouxe aquilo para um outro canal não regulado. E eu acho que tem que ser assim, a gente tem que entender o que é saber científico, validar tudo isso dentro da academia, dentro do ambiente científico. Como que tu transfere isso depois? Aí, meu irmão, aí é livre, tá? E aí tu falou da ideia de como é que a gente consome. O consumo também é livre, né? Eu vou aceitar esse café e essa água aí, né? Então o consumo ele também é livre. Tu deu o exemplo do teu irmão. Eu vou brincar com a Evelyn, que tu conhece, minha filha, e depois eu quero saber um pouco mais dessa história, e com a minha enteada. A Evelyn, ela estava estudando para o vestibular, geração de vocês, alguns anos atrás. Pô, eu passava ela estava no quarto com o celular, estava na sala com o celular. Pô, não está estudando, não está estudando, não está estudando. E olha que eu sou um cara que regula um pouco isso. Até porque na minha tese de doutorado, um dos grandes gargalos que eu via, professores que participaram da minha tese, 2014 eu terminei, 2010 a 14, o que mais me incomodava era, a gente estava falando de educação, de tecnologia na educação, e a primeira coisa que muitos professores faziam era dizer para o aluno desligar o celular. Então parecia que o celular era um inimigo da educação. E eu, na minha tese, eu descrevo que não podia ser assim. Mas aí, no meu papel de pai, eu me incomodava ver a Evelyn, achar que a Evelyn não estava estudando com o celular. E ela me ensinou. Ela disse, pai, hoje, a minha forma de aprender é videoaula.
ela é uma forma por streaming, é de muitos canais. É o canal de áudio, vídeo, sensorial, os sensores são outros. E a geração digital, ela não é mais analógica como a minha, que a forma de aprender era ou só sonora, ou era lendo, Não, ela é multicanal hoje. Né? Então, a gente vai aprender de várias formas, conversando, né, lendo, ouvindo, e tudo ao mesmo tempo. Então, é diferente. E como a gente consome, é não regulado. Não tem como regular isso. A gente pode até ir para um debate depois, o caso da menina da USP, né, que passou na USP, estuda homeschooling. É um debate. Ah, Rafael, tu é a favor? Não tenho informação ainda definida sobre isso, mas eu acho que é um debate. Eu acho que você pode combinar muito bem as duas coisas. O cara que quer aprender mesmo, a escola é um mediador, é um orientador, mas ele vai buscar isso, muita experiência fora. Eu acho sempre que faculdade, por exemplo, é fundamental, é importante sim, mas ela também não serve de nada se tu não tiver experiências. Então, o cara que faz universidade, ele tem que buscar estágio voluntário, ele tem que buscar trabalhos voluntários, experiência, para ele praticar, experimentar. Além de definir se é isso mesmo que ele quer, ele ter vivência na área dele. E como a gente vai buscar conhecimento, cara, é completamente diferente da minha geração. A minha enteada de 5 anos, eu não sabia, estou falando coisa de 1 ano atrás, tem aquele botãozinho do vídeo do YouTube que tu projeta na televisão, né, quando tu tá assistindo no celular. Eu nunca tinha feito isso, pô. E olha que eu vivo tecnologia há anos, e eu nunca tinha feito. Eu achava que era só do ver aqui, tá? Eu não sabia que dava para fazer a transmissão direta. E quando eu olhei ela no celular, ela tem um celular que ficou obsoleto em casa, a gente deu para ela para ela brincar e tal, em 5 anos. Ela disse, já viu isso aqui? Eu disse, já. Ela olha lá na televisão, cara, como é que ela jogou isso? Ela emparelhou rapidinho. Então, cara, não tem, a geração ela é outra, ela vai buscar conhecimento. Hoje mesmo eu, por exemplo, é uma área que eu estou voltando a estudar mais de forma profissional, é o mercado financeiro, compartilho muita informação com o Vitor, tenho cutucado a Evelyn aí para a gente conversar mais sobre isso. E assim, é um tema que eu comecei a estudar de novo. Eu já estudo esse tema há 20 anos, era diferente 20 anos atrás, e comecei a estudar agora. Como eu estudo hoje, é completamente diferente de como eu estudei no meu mestrado, na minha graduação, no doutorado. Eu também estudo multimídia. Né? Eu estudo vendo a aula de alguém, eu fazendo live com alguém, ou lendo alguma coisa e ao mesmo tempo. A minha leitura, eu acho muito difícil hoje ler de forma linear. Eu não consigo pegar um livro, começar o livro, tem muito livro que faz muito tempo que eu nem acabo o livro. Porque eu começo o livro, aí chegam nos capítulos ali de algumas coisas que me chamam a atenção, que eu vou buscar em outras fontes. Por exemplo, aquele livro que foi o best-seller do Harari, é o Sapiens. Eu não acabei ele até hoje. Eu não acabei. Ele é uma maravilha de livro, mas ele, por exemplo, quando ele vai discutir o que é dinheiro, eu falei, caralho, que tema interessante. Desculpa, até falei palavrão. Foi mal. Mas assim, ele traz uma temática tão diferente sobre o que é dinheiro, que eu falei, pô, eu vou buscar outras fontes. Aí eu fui e não voltei mais para o livro. Então, assim, é diferente. A busca pelo conhecimento, a forma que a gente transmite e aprende é outra coisa. Eu vou tomar um café enquanto tu pergunta. Pois é a parada da crença, né, no papel que a gente está. Aquilo, ele vale aquilo, gosta do dinheiro. Mas quanto a isso, tem até o negócio do homeschooling também, que citou a moça da USP. É esse ponto que eu queria chegar, sobre a informação descentralizada, porque se o Fred estivesse aqui, o Fred é o nosso parceiro aqui também, acho que ele tem 15 anos, né? Ele certamente ia bater nessa tecla. Então, em homenagem ao Fred, eu vou fazer essa pergunta. O Fred sempre fala que a escola está desatualizada, que não ensina educação financeira, não ensina como declarar o imposto de renda. E tu acha que como é que a gente está tendo uma revolução agora devido à pandemia, certo? Que são as videoaulas, as aulas em casa, aulas remotas. Tu acha que como é que tu vê o papel da academia nesse sentido com relação à tecnologia e futuro? Eu acho assim, não dá para culpabilizar ninguém, tá? A geração de professores hoje, eu fui professor do Vitor, ensino médio? Não, superior, né? Mas no médio não, né? Mas eu fui professor de ensino médio também, ensino infantil, quando eu tinha 20. A idade de vocês, eu estava dando aula no ensino médio. A minha geração, os professores de vocês, a gente foi formado, eu repito, numa geração analógica. Então, a gente está vivendo exatamente uma transição na humanidade. O Harari, ele é muito feliz quando ele conta tudo isso. De oportunidade, vai ler os livros do Harari, que ele é um cara que, de fato, pensa
fora do tempo. Por isso que aquela Finclass lá de educação financeira é legal, que ela reúne um monte de coisa que discute temas completamente diferentes, que vai formar as nossas concepções de vida. Então, a educação, ela está vivendo uma transformação. Tem culpado? Não. Eu não acho que tem culpado. Eu acho que é um momento de transformação. Os professores foram formados numa geração analógica, eles estão ali. O que a gente está vivendo agora é um encontro de gerações. O que a gente precisa, aí eu falo como professor, é entender que a gente precisa também mudar, se atualizar, se redescobrir, dentro do nosso limite. Tá? Vou pegar um cara que nunca usou uma tecnologia, nunca usou o celular como instrumento de sala de aula e dizer que o cara faz? Não. Então tem um trabalho do ente público, ministério, secretários, né, entender processo de formação continuada dos professores. Na academia, como você perguntou, a gente precisa também redesenhar a formação de professores. Não dá para um curso de pedagogia ter uma disciplina de tecnologia na educação. Não dá. Tecnologia, ela tem que ser transversal em todos os cursos. Não dá para pensar mais um professor que não é preparado, formado para se preparar tecnologicamente, um advogado, um médico. Gente, não tem jeito, está falando de educação, mas a saúde já foi transformada. Telemedicina é realidade, telesaúde é realidade. Então não dá para botar um médico no mercado hoje que ele vai ficar com medo de receber uma ligação e fazer uma videochamada para fazer consulta por videochamada. É realidade. Não dá para eu pensar que o médico não vai imaginar que ele vai fazer telesaúde e participar de uma cirurgia lá nos Estados Unidos por teleconferência. É realidade. Então, ensinar tecnologia precisa estar no currículo do ensino superior, em todas as áreas, em todas. E também precisa descer para a educação infantil na base. Aquilo que a gente falou de popularização da ciência. Não dá para eu pensar por que eu estou dizendo que a culpa não é só do professor. Porque se eu também continuar não educando a molecada, a geração vai ser formada analógica num ambiente digital. Então isso precisa ser um encontro de gerações. Tem uma pergunta, Neto, que eu fiz na minha tese, 2010 a 2014. Eu perguntava para os alunos, professores de matemática, como é que eles ensinavam o conceito que era o objeto da minha pesquisa. Eu estava fazendo uma tecnologia que era para dar suporte aos professores e ensinar operações com frações. E eu perguntava para eles assim, você ensina o conceito de operações com frações com base em que aprendizagem? Aí eu tinha duas opções. Aquela que você aprendeu quando você era aluno ou aquela que você aprendeu na universidade para ser professor. Cara, 80% dos professores que participaram da minha pesquisa responderam que eles ensinavam tal qual aprenderam na escola. Ou seja, o que ele aprendeu na faculdade, pouco impacto teve sobre aquele conceito. Ele estava replicando a forma que ele aprendeu lá quando ele era moleque. Ou seja, ele deve ter aprendido operações de frações ali com 11, 12 anos de idade, e ele estava aos 40 ensinando do mesmo jeito. Tu entendeu? Esse é o grande barato que a gente precisa conversar. Está ensinando do mesmo jeito. Bate muito tempo em relação a esses modelos educacionais, né? A gente tem aí, por exemplo, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que ela tem ali na base questões de a gente implementar, tanto no ensino infantil quanto no ensino médio, a questão das competências socioemocionais, cultura digital, empreendedorismo, protagonismo, né, do jovem para aprender da forma que ele quiser, né? Ele entender a forma que ele aprende. Então, assim, o debate ele já existe há tempo, mas o mais difícil mesmo é você colocar na prática, você trazer para a sala de aula isso que está sendo debatido. Metodologias ativas não é uma coisa que a gente está vendo de hoje, é uma coisa que a gente já debate há muito tempo também, metodologias ativas, que inclusive eu falo de metodologias ativas, porque a questão da cultura maker é uma metodologia ativa, né? A metodologia de colocar a mão na massa. Então, realmente, a ciência e tecnologia ela é muito transversal com a educação e a gente precisa estar falando da implementação disso na base, né? E aí, queria até entender também como a CETEC também tem se relacionado com a Secretaria de Educação, que eu sei que existem alguns projetos, inclusive de instalação, né, de alguns espaços makers, de trabalhar a robótica educacional, e aí falar realmente desse papel aí na educação aqui no Estado. Só fazer um adendo aí, Rafael. Justamente essa parte aí da educação em si, de professores se atualizarem. Eu converso muito com o Cássio sobre isso, porque ao meu ver o Cássio foi um cara que foi formado de um jeito e ele se atualizou e está cada dia se atualizando. O Cássio foi meu aluno de física, não? Exatamente. E eu perguntei para ele, eu falei, Cássio, onde é que está o gargalo hoje para a transformação de fato assim, da educação, seja a nível base, porque
todo mundo é professor, seja o cara ser um professor de superior, de médio, de fundamental 1. E todo professor vai compartilhar de um ponto em comum, que é a formação dele como professor. E aí ele falou assim, Vitor, para mim o maior gargalo hoje é a formação do professor. Ainda está sendo formado como um professor à moda antiga. A forma pedagógica, são poucos professores que são levados a de fato dar importância para a forma pedagógica e para um professor a pedagogia é mais importante. Se ele não souber ali como passar a formação, como passar o conhecimento, ele é apenas um cara com conhecimento, ele de fato, digamos, não é um professor, certo? E cabe muito nisso, hoje a formação do professor ela é muito importante. A gente tem que ensinar os professores de fato de uma nova forma, podemos dizer assim. Assim como a educação no médio, no fundamental está sendo diferente, as crianças estão tendo informações muito rápidas, isso consequentemente tem que ter uma mudança para o professor em si. Vitor, eu vou fazer um mantra aqui, que eu peço socorro à geração de vocês. É uma decisão social. A gente hoje no Brasil, eu vou falar como parâmetro salário no serviço público. A gente paga bem para remediar. Então a gente paga bem o sistema judiciário, porque a gente precisa acalmar a sociedade, regular a sociedade. Não estou aqui questionando o valor de salário de ninguém. Estou dizendo o seguinte, que enquanto no Brasil a prioridade 1 não for a educação, a prioridade 2 não for a educação, a prioridade 3 não for a educação, esquece. Esquece mudança social, econômica, industrial, científica. Esquece. Então tem que ser 1, 2 e 3 educação. Isso passa por formação de professores, por valorização dos professores, salário. Cara, não dá para imaginar, seja na escola pública ou privada, o professor ter toda a carga de formação social, humana, cidadã, científica, com salário mínimo. Não dá para pensar isso. Não dá para eu pensar, e eu estou falando da minha categoria, que é o ensino superior, todos somos bem remunerados. Diante da realidade da sociedade brasileira, somos. Mas se você for comparar quanto ganha um doutor, que faz transferência de tecnologia, que coordena grupo de pesquisa, que entrega produto para a sociedade, o salário dele é igual ao de um cara que está ingressando no Poder Judiciário, em qualquer área. Então, enquanto no Brasil a gente não tiver uma pauta que a educação é prioridade, esquece. E eu estou falando isso em todas as esferas. Federal, estadual, municipal, tem que ser prioridade. Na hora que você inverte essa lógica, que a educação é prioridade, e não estou falando só de salário, estou falando de infraestrutura, de orçamento para o fomento, para as entregas do setor, aí a gente vai ter um olhar de esperança, dizer, opa, e isso é um outro debate que eu trago também, que desce para a geração de vocês. Só se faz isso ocupando espaço. E aí, quando eu falo de educação, o pessoal diz, o Rafael está falando de política partidária. Não, estou falando de ocupação de espaço. Espaço a gente ocupa com educação, ensinando que a política é importante, que o trabalho social é importante, que o terceiro setor é importante, que empreender é importante. E aí a gente só ocupa esse espaço fazendo educação. Né? Eu preciso ter deputado bem educado, com conhecimento, que defenda a pauta. Eu preciso ter vereador, preciso ter gestor público, preciso ter empresário, eu preciso ter gente nos institutos, nas ONGs, no terceiro setor, nas comunidades tradicionais, nas comunidades ribeirinhas. Então, se a gente não ocupar esses espaços, educando as pessoas e estratificando essa sociedade dos espaços de poder, não vai ter mudança. Quem é que vai brigar pela educação se não estiver ocupando espaço? Discutindo orçamento público, né, discutindo projetos, tem que ocupar espaço. E aí essa é a função que a gente tem que ocupar. Sejam vocês mais jovens, a molecada que está ali na base, porque sem educação, a educação ela é boa para quem quer alienar. Tu perguntou agora há pouco para mim se isso tem que ser regulado. Claro que não tem. Quanto mais pessoas educadas, menos concentração de poder, e a gente vai alcançar, quanto mais educação, mais as pessoas a gente vai alcançar. Então, é uma pauta que eu defendo, eu sei que não é um espaço para isso aqui, mas vamos discutir também política pública, né, espaço de poder, e a educação vai levar a isso. Não vou fugir da pergunta da Evelyn, eu vou trazer um produto que a gente tem feito numa parceria forte
Secretaria de Educação e Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é o edital Rede Ciência. A gente conseguiu um volume de orçamento na Fundação do Estado e a gente vai lançar a segunda versão esse ano ainda do Rede Ciência. O que é isso? É entregar dinheiro na ponta, direto para o professor da educação básica e do ensino superior. Então, os professores concorrem a editais, né, da secretaria, lá na fundação, vai receber um dinheiro para comprar os insumos, equipamentos do projeto dele e vai pagar um bolsista. Com isso, a gente faz as duas coisas. A gente faz o fomento da ciência, tecnologia e inovação e faz a popularização, porque a gente está conectando um aluno com esse professor remunerado, ele vai ser um bolsista de iniciação científica e vai ter os voluntários também, que vão ajudar o professor a construir aquele projeto. Então, eu estou fazendo fomento, estou fazendo popularização e, no final do projeto, a gente vai lá para a FECEAP, que é uma parceria CETEC e CEED, fazer a transferência tecnológica. Vai dar voz ao projeto dele, divulgando para a sociedade, para os empresários, para o governo. Dizer, olha, um moleque fez ali um projeto bacana, com robótica, para a saúde, para a educação, qualquer área, ele está divulgando ali o projeto dele. Então, ele está comunicando a ciência. Então, é uma relação forte que a gente tem aí com a CEED, a gente tem feito um trabalho bacana. E eu tenho, cara, minha função é tentar deixar algum legado bacana, né, que a gente possa, de alguma forma, tornar a ciência, tecnologia e inovação pauta positiva, pauta prioritária no Estado, para que isso impactue na geração de emprego, na geração de renda, e de alguma forma a gente mude a realidade social, cultural, educativa, né, do Estado do Amapá. Esse é um legado que eu tenho tentado cumprir essa missão, erro pra caramba, de vez em quando eu acerto, recebo crítica pra caramba, de vez em quando... E a busca, e eu brinco até, a Evelyn escuta eu falar disso, eu não trabalho para receber elogio e nem para construir grandes amigos. Você usou uma palavra de propósito. Para mim é um propósito, né? E o propósito é, de alguma forma, passar uma mensagem. Sou humano, eu vou errar muito, vou acertar de vez em quando, mas a minha intenção é tentar impactar uma geração para mostrar que é possível, sim, olhar para as oportunidades do Amapá e entender que essas oportunidades podem mudar a nossa realidade de vida individualmente, nossa realidade enquanto Estado, enquanto coletivo, enquanto instituição. É possível, o Amapá é um potencial enorme, eu sou um apaixonado por esse Estado, eu tenho certeza que a ciência, tecnologia e inovação é um caminho para essa transformação. Show de bola, isso aí. E a gente está chegando aqui no finalzinho do programa já. Eu queria, acho que, colocar uma última questão, que é o que a gente estava discutindo ali nos bastidores, que é a respeito do fazer, né? Às vezes, as pessoas têm essas ideias muito, muito boas, essas ideias que são ideias que são fora da box, que são ideias que são fora da caixa, que são fora do comum e que têm alto potencial de impacto, certo? Mas às vezes elas ficam assim, eu tenho uma ideia, mas eu vou esperar... Fica esperando alguém, a oportunidade perfeita para executar. E aí, na mesma pegada que a gente estava discutindo, que a gente estava conversando, fala mais sobre o fazer, sobre essa parte de ser protagonista, de tirar a bunda da cadeira e literalmente fazer, não esperar por ninguém, porque eu acredito muito nessa parte, que se a gente quer alguma coisa, a gente tem que ir atrás, e se ficar esperando a fruta cair da árvore, talvez ela já caia podre, né? Tu usou uma expressão aí que eu uso desde o meu orientador de doutorado lá. O professor Pedro Salles dizia isso para mim, Rafael, tu quer fazer? Tira a bunda da cadeira e faz. Então, eu tenho usado, acho que vocês já usaram, já estão até repetindo essa expressão de tanto que eu falo ela. E isso, para mim, é um pouco de como eu funciono muito desde moleque. Né? Pô, eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Vou errar, vou acertar, vou fazer dentro das minhas limitações, vou tentar fazer. É uma forma que não é... Eu acho que os espaços makers que a gente está produzindo é para isso. Para tentar estimular essa cultura. Que aí eu volto para o que o Neto me perguntou, como é que a escola ensina hoje. Eu tive a experiência de estudar técnicas agrícolas com Sacaca, professora Regina de Educação, Artes e Artes. Tive aula de Educação Moral e Cívica. Foram temas que hoje, é um problema estudar isso na escola. Para mim foi legal porque me despertou algumas coisas. Criatividade, aguçou a minha busca, minha imaginação. Então,
esse tira a bunda da cadeira e faz, ele é para isso, para dizer assim, é possível. Vai ser o perfeito? Eu acho que é o Lindomar que fala muito assim, como é que é a expressão? Melhor feito do que perfeito, não é isso? Feito melhor. Então é isso. Vou acertar, vai ser o melhor? Não, mas faz. Porque esse fazer vai te dar a oportunidade de aprender, testar, validar e fazer de novo. Vou dar 2 exemplos. Não, é e a hipótese. ciência é isso, né? O pessoal, assim, me incomoda quando alguém fala assim, lá na Unifap ou nas universidades públicas o pessoal tem um debate sobre LGBT. A Unifap fez um fórum da Xuca e não sei o quê. Cara, eu trago para um outro debate. Vou dizer assim, a universidade ela é um laboratório vivo, social, do extrato da sociedade. Se eu não puder debater movimentos LGBT, interesses da sociedade, se eu não puder debater isso dentro da universidade, não é a universidade. Então é exatamente lá que eu vou validar as coisas e experimentar as coisas. A sociedade como um todo vai gostar? Não, que bom que não vai, porque a universidade tem esse papel de diversidade. Por isso que ela é uma universidade, né? Então, eu também fico muito tranquilo. Eu lembro da história que eu estava no Suriname com a professora Supete, ex-reitora da Unifap. Quando a gente volta, o Reinaldo Azevedo estampou na capa da Veja. A Unifap lança um bate-papo sobre Siririca e Xuca, oficina sobre Siririca e Xuca. Aí eu cheguei, tinha mais de 4.000 mensagens no meu celular. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E pior que ainda estava, pior ou melhor, sei lá, ainda estava assim, reitora e pró-reitor Rafael participam da mesa de abertura. Aí aquela chuva de entrevista que eu tinha que dar, porque eu estava participando e financiando um debate sobre Siririca e Xuca. Eu falei, por que não? Porque nem eu sabia o que era Siririca, Xuca, eu não sabia nem o que era. Bora falar disso, eu estou falando aqui agora com leveza, porque é um debate que tem que ser feito na universidade. Vão gostar, não vão? A gente pode às vezes achar que foi demais, exagerado, alguma coisa. Cara, isso é o reflexo da sociedade. E a gente tem que acabar com essa hipocrisia e essa falácia de dizer que não... É assim, isso acontece na sociedade. A gente traz para a universidade, testa e valida. Tira a bunda da cadeira e faz. Só que na universidade a gente vai fazer com saber científico. Vai dar forma para a coisa. Se prestar, devolve para a sociedade como produto e serviço. Não presta, guarda. Pronto. É isso, simples assim. Vou para um ambiente externo agora. Vou pegar o meu exemplo do projeto Ler é Pai d'Égua. Quando eu tenho lá na frente da minha casa, eu estava reformando, sobrou madeira, sobrou tal, e a minha mãe já era falecida. Falei, tinha um monte de livro. Falei, vou criar. Olhei em outros lugares do mundo, do Brasil, um monte de gente com projeto de leitura, em ponto de ônibus, na rua e tal, em praça. Falei, vou fazer. Preciso de alguém para me ajudar? Não. Vou pegar a madeira que sobrou. Meu cunhado era bom, sabia fazer banco, essas coisas. Falei, vou pedir para meu cunhado transformar uns bancos para mim, uma prateleira, e vou fazer um projeto para mim, para que eu possa, de alguma forma, atender a sociedade. Na minha casa tinha um ponto de ônibus, eu cobri o ponto de ônibus, botei uma prateleira de leitura e botei os bancos. Dei um nome, Projeto Ler é Pai d'Égua. Chamei um colega grafiteiro, ele pintou lá. Cara, não gastei nada praticamente. Projeto que eu idealizei e eu coloquei na rua. Aí começou um monte de pergunta. Mas pode botar na prateleira de ônibus, num ponto de ônibus, uma prateleira? Pode botar no ponto de ônibus um banco? Pode isso, pode aquilo. Eu falei, cara, se não gostarem, manda fiscalizar, chama um vereador, manda ele derrubar tudo. Eu vou fazer. Então, por isso que eu te perguntei, se não me pergunta muito sobre regulação, porque eu nem me dei o trabalho de perguntar se pode ou não pode. Eu fiz. O que aconteceu com isso? O projeto ganhou corpo sozinho. Ele tem rede social que um monte de gente alimenta. Todo mundo vai lá hoje, bota livro na prateleira. Eu virei até a referência de doação de livro. Quem quer doar hoje livro, liga para mim. O que eu quero dizer com isso aqui, que é a pergunta do Vitor? Quando alguém me escreve assim hoje, dá para trazer o projeto Ler é Pai d'Égua para cá, para o meu bairro, para a minha cidade? Eu falo assim, cara, faz. Faz a tua prateleira, faz o teu banco, coloca no teu ponto de ônibus. Se tu quiser me ajuda, eu faço adesivo e vou aí e coloco. Mas não espera por mim para eu levar uma prateleira, para eu levar um banco. Faz. Faz do jeito que tu quer também. O que eu quis fazer com o projeto Ler é Pai d'Égua foi mostrar que era possível. E cada um faz do seu jeito. Se era uma geladeira, bota uma geladeira velha, pinta e bota lá no teu bairro. Então, acho que é um pouco disso que a gente fala um pouco, da cultura do fazer. E vale para tudo. Quero montar uma empresa, tenho uma ideia Pai d'Égua. Vou pegar o gancho que a gente estava falando dos bastidores. Tenho uma ideia,
E pá, eu vou ligar para o Rafael, que é secretário, para o Rafael desenvolver para mim e financiar. Não. Faz assim, ó, escreve a tua ideia. Pô, e tem um monte de instituição pública que te ajuda a escrever ideia. Procura o Sebrae, vai lá, ó. Pô, o Sebrae tem curso gratuito, tem um monte de gente mentor, vai te ajudar a escrever uma ideia. Escrevi minha ideia, eu vou não liga para ninguém. Começa a ter o hábito, monta aí o teu hábito de pesquisar. Então vai no Google, liga para alguém para pesquisar e diz assim, existe edital para financiar ideias? Tem. A gente está trazendo para a FAP agora, que é a Agência de Fomento do Estado, o primeiro crédito de inovação do Amapá. O Amapá foi o 5º estado no Brasil a aderir a esse crédito. Então a FAP, a partir de semana que vem, vai colocar à disposição quase R$1 milhão para você que tem uma ideia, você que pensa em montar uma empresa, um negócio e quer botar um produto, um serviço no ar, você vai lá e vai poder captar crédito, até R$200 mil. Você vai apresentar um projeto e ele vai te liberar com carência, um custo muito baixo. Então, é um caminho. Há um outro caminho. Vou participar de editais da FAPEAP, da universidade, diversos editais no Brasil inteiro. E vai buscar patrocinador. Então, eu vou para o terceiro setor, eu vou montar uma rede de ideias que a gente vai se ajudar. Às vezes, nem custa muito. Então, eu acho que o tira a bunda da cadeira e faz, Vitor, como você colocou, é um pouco disso. É parar de olhar para o problema, porque, em geral, o que eu ouço muito é assim, eu queria fazer a Magic Box, fosse o Alan aqui, né, se ele não é um cara fora da caixa. Mas a Magic Box você não tem espaço. Eu não tenho link, não tenho concessão de rádio, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Pô, tira a bunda da cadeira e faz. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer na web, dá para fazer com os equipamentos que eu tenho, com a cadeira que eu tenho, dá para reunir um time que eu tenho. E é isso, é a gente criar essa cultura maker mesmo, do fazer, de ir para cima. Pô, Rafael, mas o Rafael está falando isso de uma bolha, de um cara que tem estrutura para fazer. Não, tem muita gente que faz com muito pouco. Eu tive a honra de caminhar já nos 16 municípios do estado, de conhecer outros estados. Gente com quase nada, que faz muito. Então, não estou aqui eu falando de uma bolha, não. Eu sei da realidade de um monte de gente que não tem quase nada e que transformou a vida de muita gente. Então, eu acho barato a gente, às vezes, parar, sair da bolha. Vai para o YouTube. Quem impacta a vida de quem e como? Vai aprender com esses caras, que você vai ver um monte de gente que não tem nada e que faz muito. Né? Então, acho que a gente pode fazer um pouco disso. Juntar ali quem tem um pouquinho mais com quem tem um pouquinho menos. Eu acho que esse é o impacto social que a gente pode deixar como legado. Isso vale para tudo, para você como indivíduo, para a sociedade, para a empresa. Eu acho que é um pouco do que a gente precisa mudar, esse comportamento cultural mesmo. E não é no Amapá só não, no Brasil. A gente tem um pouco da cultura do cachorro vira-lata, né? Só é bom quem é de fora, só é bom assim. Não, o americano é bom, não sei o que. Não, a gente é bom pra caramba também. Né? Precisa ter coragem de fazer. Minha música lá é ousadia e alegria. Vamos ousar, vamos fazer, vamos sair da caixa. Né? Eu acho que esse é o momento. Show de bola, show de bola. Então acho que eu pudesse resumir o programa de hoje em uma frase, eu acho que fica essa daí. Tira a bunda da cadeira e faz, né? Mostrar que tem que executar, tem que fazer. Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho. Eu queria dar o espaço aí para vocês. Vou começar aqui pela Evelyn. Dar o feedback de vocês sobre o programa, as considerações finais. Eu acho que assim, o programa assim, sempre é muito rico, né? A gente está passando esse momento, sempre a gente aprende muito com os convidados que vêm aqui. Eu assim, fico encantada, até porque muitas das pessoas que vêm aqui são pessoas próximas. Então eu já sei, assim, mas eu fico mais curiosa de poder saber mais um pouco e realmente poder proporcionar com que a gente tenha uma visão macro dos diversos atores aí que estão inovando, que estão empreendendo, que estão fazendo a diferença aqui no nosso estado. E parabenizar também o Rafael, porque tenho acompanhado aí o trabalho dele, assim, desde o início ele falou que eu criticava muito ele, assim, mas na verdade assim, eu procurando entender, procurando ajudar também, né? E aí eu sempre fui uma pessoa muito solícita, de querer ajudar. Tive com ele ali, trabalhei voluntariamente por um tempo, acabou de dar certo da gente trabalhar junto também. E tenho aprendido muito, cada dia mais admiro a pessoa que ele é, pelo conhecimento, esse papel de querer fazer acontecer e dar o jeito dele. Ele é tipo assim, é tipo um tratorzinho, sabe? Porque ele sai executando mesmo. Então, assim, é uma pessoa admirável
e que a gente aprende muito. Quem está junto, tenho certeza, foi teu professor, tu sabe muito bem disso. E assim, agradecer por aceitar o convite, também é uma pessoa muito aberta, sempre dá palestra, sempre aceita o convite, sempre está aí disposto a ajudar, a agregar conhecimento da vida das pessoas. Então eu realmente creio que ele está fazendo esse propósito que ele tem de deixar um legado, de fazer a diferença, de gerar impacto, que é assim que eu acredito também que cada um de nós tem aqui. Esse programa tem esse propósito de gerar impacto na vida das pessoas e mostrar um caminho diferente dentro do empreendedorismo, dentro da geração de um negócio, dentro de aprendizado também da nova economia ou da economia tradicional. Então, só agradecer pela essa tarde, ser grata também por fazer parte dessa equipe maravilhosa. E basicamente isso, né? A gente pediu minhas considerações. Fica feliz para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais do papel da Secretaria, o papel do Estado, em frente à ciência e tecnologia aqui. Show de bola, Neto. O microfone é todo teu. Cara, eu queria ser bem breve aqui, só queria resumir mesmo, falar que foi um prazer a conversa de hoje. Durante a semana, quando eu anunciaram que seria o convidado, eu confesso que eu conhecia de vista, só vi algumas entrevistas na TV, alguma coisa assim. E os meninos sempre falaram muito bem de ti, e hoje eu entendo por quê. Dizer que tu ganhou mais um fã hoje, queria agradecer a tua presença e agradecer a audiência também. Basicamente é isso. Bom final de semana a todos e até semana que vem, galera. Eu acho que ele já tá puxando o saco, porque ele sabe que vai ter a conversa ali, rapaz. Abre o microfone dele, só esclarecer uma coisa, eu sou amigo do Jean também, viu? Então é muito importante. O Jean é um cara das redes, eu já ia bater um papo com ele aqui para ficar monitorando a tua rede. Não, nem perigo. Brincadeira. Eu queria não só agradecer, Vitor, mas dizer assim, eu fico muito... Quando eu brinquei no início aqui, dizer, porra, eu estava enchendo o saco para eu ir lá também. Primeiro que o cenário tá maravilhoso. Quem não tá vendo aqui o outro lado, né? Porra, tá dentro do shopping, né? Olhando as pessoas passarem, a gente interage, é muito diferente. As pessoas olhando a gente falando, interagindo. Passou um monte de amigo aqui. Vocês não perceberam, mas tinha um cara batendo uma foto ali. O Sacadini foi meu professor, cara. No ensino fundamental de química. Ele estava ali olhando, já estava mandando foto, sinal. Então, assim, eu fiquei arrepiado, porque é um cara que, para mim, eu sou fã dele, me ensinou muito, entendeu? Então, primeiro, parabenizar o Alan, todo mundo que está aqui. Eu não sei o nome dos meninos, mas dá o parabéns. Eu sei que isso aqui é fruto de muito esforço, de muito trabalho, de um projeto de vida, que está passando um recado maravilhoso. E assim, eu quero ser parceiro, já disse para vocês há muito tempo, quero entrevistar alguns aqui também, quero bater papo. Então, primeiro dizer que está show, né? Agradecer o Rafa, que está aqui comigo também, um parceiro de longa data de trabalho. Então, primeiro, os parabéns pela estrutura. Quem puder conhecer, acessa. Eu vou botar também no meu canal para divulgar, eu acho que está maravilhoso, vim conhecer. A vocês três, não conheci o Neto, vou brincar com ele, mas, Neto, participar de momentos assim, ele é bacana. Eu tive alguns na minha vida. Eu vou citar o último, do ano passado. Então, o Tavares é um cara que eu admiro demais, o Tavares. Eu tenho muito boas referências e eu guardo isso. Eu tento me debruçar para estudar a vida de algumas pessoas. Eu gosto muito de biografia. O Tavares é um deles, foi reitor da Unifap, mas não é pelo reitor, é pelo pesquisador que ele é, o ser humano que ele é. E ano passado eu fui convidado para representar os secretários de Ciência e Tecnologia do Brasil num prêmio, né, num prêmio que premiava os maiores pesquisadores do Brasil. Pô, eu cheguei lá nesse evento, foi em 2019, na verdade, foi antes da pandemia. Cara, eu estava com 40, né? O mais novo tinha 65, eram os grandes pesquisadores do Brasil, formulando o prêmio que ia premiar o maior pesquisador do Brasil daquele ano. Então, só de eu estar sentado naquela bancada ali, eu falei, caramba, onde eu consegui chegar, né? Porque para mim aquilo é uma honra. E aí eu ouvi os caras, conversar com os caras, e cada um de nós que compunha aquele conselho tinha que levar a indicação de um pesquisador. E eu não tive vergonha nenhuma. Eu disse assim, cara, eu vou escolher o pesquisador da Amazônia, do Amapá. E levei o nome do Tavares. Falei, pô, ninguém vai conhecer o Tavares. E de fato, ninguém conhecia o Tavares. Mas todos conheciam os produtos do Tavares científico, né? Quem ganhou o prêmio naquela época foi a Helena Nada. A Helena participou de projetos maravilhosos no Brasil. Ela fazia parte da equipe que discutiu o problema da Zika vírus lá atrás. Então, são pessoas que impactam a vida da gente que às vezes a gente nem sabe, né? E eu tenho feito muito isso da minha vida. Eu tenho buscado conhecer pessoas, conversar com pessoas que de fato transformam vidas. E hoje eu tive essa experiência com vocês. Ah, mas os jovens não transformam a vida da gente? Transformam.
O Vitor me ensina muito, eu fico perturbando ele ali, a rede social dele está muito legal, eu aprendo muito com ele também. Quando eu digo Evelyn, quando eu digo para Evelyn, por que eu gosto tanto de ter a Evelyn no meu time hoje? Evelyn, só trabalha comigo quem me critica. Se fosse para ter gente babando ovo comigo, esquece. Eu adoro quem critica, quem questiona, quem reclama, quem diz que é para fazer diferente. É só assim que a gente aprende, cara. Não tem jeito. Então, esse parabéns para ti é te dizer assim, eu aprendo muito contigo. Então, as pessoas que criticam, que me ensinam, que reclamam, é com quem eu quero perto de mim, entendeu? Porque, e se isso fosse uma verdade de muita gente, não dá para eu estar em uma bolha e dizer, só vai trabalhar comigo quem me elogia. Não serve. Porque o cara não vai ter coragem de dizer que eu estou errado. E eu erro pra caramba. Então, que bom que hoje eu tive uma tarde fantástica. Que é o olhar de vocês sobre um cara mais velho que acerta, que erra. É o olhar de vocês sobre um Amapá que eu também quero para mim. Então, se a gente puder bater mais papo sobre isso, trazer temas e trazer a educação para cá, trazer a inovação para cá, o empreendedorismo, é legal, tá? Então, quero parabenizar muito vocês. O Alan é um cara da minha geração, né? Eu falo como um todo pela Magic Box, que de alguma forma ele sempre quis deixar o legado. E eu vou dizer uma coisa bacana. Eu conversei com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, o Celso Panzera, e com o Peter, que ele é um consultor da área de inovação no Brasil, né? São dois coroas de mais de 70 anos ali com quem eu converso muito. E ambos disseram para mim assim, olha, tu quer aprender sobre o futuro? Vai conversar com aqueles malucos que para a sociedade são malucos, mas com certeza tem muito para ensinar. E aí, Alan, eu vou brincar com aquela história que a gente olhava para o Alan e dizia, o Alan é um malucão e tal. Cara, tá fazendo coisa que muito nerdzinho não faz, né, Alan? Então, são com essas pessoas que parece que são fora da caixa como um problema, é com quem a gente mais aprende, né? Então, acho que o nome do programa é fantástico por causa disso. Se eu tiver a honra de estar sendo considerado um fora da caixa, eu já estou feliz, né? Porque eu tenho muita dificuldade mesmo com caixa, eu não gosto de nada muito formatado, muito protocolo. Então, são com essas pessoas que eu tento aprender também e sempre que tenho a oportunidade de falar, eu cito os caras que, para mim, são caras fora da caixa. E não é só Bill Gates, Steve... Não, tem muita gente foda aqui na Amapá também, com quem a gente pode aprender. E eu espero que vocês tragam cada vez mais pessoas que possam passar essa mensagem do Amapá próspero, que tem um futuro brilhante aí, que vai impactar e, com certeza, com a geração de vocês, a gente vai mudar a realidade desse estado. Obrigado e foi uma honra participar do programa. Show de bola. Muito obrigado, Rafael, pela presença, pela atenção. A gente espera aí marcar um outro Fora da Box. Com certeza aí tem bastante assunto para a gente debater. Não somente coisas do governo, mas até o próprio mercado financeiro. Estou vendo que tu tá agora entrando cada vez mais aí. E deixar meu agradecimento, não somente pelo programa, mas também parte da minha formação. Tu tem uma boa responsabilidade. Eu consegui adentrar na universidade antes mesmo de passar na universidade. Foi porque tu me encheu o saco. Vai lá, faz uma aula. Tu pode fazer, tu não tem nada a perder. Vai lá, faz. E acho que quando eu consegui acessar o ambiente da universidade, sem antes de ter passado na universidade, assistindo lá a tua aula de programação lá, programação estruturada de dados, e é a primeira aula que eu tive sobre programação, longe de programação mais acessível, e é algo que eu nunca esqueço, cara. É algo que eu sempre lembro, assim, foi eu chegando naquela turma lá da 2012, a galera me olhando, que esse moleque aí nunca apareceu, não é da universidade, filho do Rafael, só pode. Inclusive foi meu apelido por muito tempo na universidade, é filho do Rafael. Então eu queria deixar meu agradecimento ao Rafael e levantar uns pontos muito importantes na conversa de hoje. No programa passado a gente teve a Daniela Fortunato, que falou sobre marca, sobre patente, um programa incrível, e ela levantou a mesma bandeira sobre o Amapá, biodiversidade. A gente tem um tesouro, a gente tem algo para o mundo inteiro, e que o próprio amapaense, acho que, não vou dizer que não se deu conta, mas ele ainda não percebeu que aquilo ali pode ser o grande fator de mudança do próprio Amapá. Então, já é cientificamente provado que o açaí amapaense é um açaí que tem especificações fitoterápicas que outro açaí de outras regiões não possuem.
Então é algo que é um diferencial e que a gente pode falar, é o açaí do Amapá, fazer a identificação geográfica. Então, é original, eu falei, foi engraçado, é o raiz. O que eu coloquei no programa passado é que acabou a treta, o açaí do Amapá, cientificamente provado, é o melhor açaí do mundo. Então, a gente tem empresas de exportação e, trazendo de volta para o programa de hoje, a gente tem que fazer, a gente tem que batalhar, a gente tem que tirar a bunda da cadeira e fazer. Então, obrigado a todos que assistiram, obrigado a Rafael, obrigado aos meus parceiros de bancada. Até semana que vem e tchau! Magic Box apresentou Fora da Box. Acesse o site www.magicboxap.com.br e fique por dentro de nossa programação. Siga nas redes sociais magicbox.ap e @forada.box. Vem ser fora da box você também.